Bom, vamos dar continuidade chamando a maravilhosa mestra Agripina, que vai conduzir, né, o painel A Devoção dos Santos Reis em Ouro Preto. Essa é mestra mesmo. Pode colocar aqui, Agripina. Eu vou colocar. Você pode ir. Onde está? Boa noite a todos. O meu nome eu sou popularmente conhecida por Agripina, meu nome é Maria Agripina, mas todo mundo já me chama de Agripina mesmo. O meu trabalho aqui hoje, vou falar um pouco da devoção aos Santos Reis no município de Ouro Preto. Esse trabalho aqui, você pode colocar o primeiro painel, por favor? Esse trabalho começou já há muito tempo, através, eu estou fazendo uma pesquisa, um levantamento dessas folias, usando também a mesma metodologia que o Bruno falou e agora, nos detentores das folias, né? É aquele trabalho de pesquisa oral que o Robesbal trabalhou muito bem e que outros autores importantes também trabalharam. A Escola dos Análises trouxe esse trabalho para a gente, essas orientações para trabalho de pesquisa de campo. E nós temos, em Ouro Preto, nós temos 4 folias em funcionamento e mais 2 que estão ainda meio duvidosas se ainda estão funcionando, além de 2 grupos fixos de pastorinhas e mais 2 que estão inativos. Então, a devoção a Santo Reis no município ela é bem ativa, bem forte, há uma participação, e uma coisa boa que eu encontrei nessas folias é que quase todas têm crianças e jovens. Só uma que não tem essa categoria. As demais têm crianças e jovens, embora sejam de nível familiar, filho, neto, sobrinho, mas que a gente sabe que quando entra a criança, quando entra o jovem, é sinal de que aquela folia vai permanecer. E as pastorinhas são de crianças mesmo, as pastorinhas que a gente tem em Ouro Preto. Eu quero começar aqui agradecendo, eu vou deixar, em vez de fazer agradecimento no final, eu vou fazer no começo, para não correr o risco de esquecer. Eu quero que já agradecer a Deus, Nossa Senhora, nosso Pai e Mãe maiores, aos Santos Reis, aos membros da Comissão Mineira de Folclore. Eu digo do passado e do presente porque nós já perdemos grandes mestres do folclore. Nós já perdemos o Saul Martins, perdemos o Frei Chico, o Antônio de Paiva Moura, Domingos Diniz, o meu companheiro de trabalho lá de Ouro Preto, Mariana, que era o professor Lázaro Francisco da Silva, foi o primeiro a ir embora quando eu ingressei na comissão. Logo em seguida, ele partiu. E aos foliões dos Santos Reis do município de Ouro Preto, e quero deixar um agradecimento especial ao Afonso Furtado da Silva. Ele é da Comissão Fluminense de Folclore e tem um carinho muito especial com as folias de reis de todo lugar que ele vai. E lá em Ouro Preto, cada vez que ele vai, ele leva uma lembrança para uma dessas folias. O nosso conhecimento começou mais ou menos assim. Em 2005, eu estava numa pesquisa na Casa dos Contos, lendo um documento lá, quando, de repente,
A nossa atendente falou assim, hoje o senhor veio no lugar certo, porque a Agripina está aqui, ela vai poder falar para o senhor do folclore de Ouro Preto, das folias de Ouro Preto. Isso resultou numa coroinha que ele nos deixou, me encarregou eu, e na época o prefeito atual, Ângelo Osvaldo, ele nem era prefeito, mas como ele já morava em Ouro Preto, ele nos deixou encarregado de entregar essa coroinha para uma folia. Na ocasião, a gente combinamos que ia entregar para a Folia de Reis do Padre Faria. Fizemos a entrega no dia da reabertura da Capela do Padre Faria, aproveitamos o momento e fizemos a entrega para o seu Jesus, conhecido como Jesus Boia, que é o coordenador da Folia do Padre Faria. Passado um tempo, o seu Afonso volta a Ouro Preto, falou assim, Agripina, vou lá no seu Jesus outra vez. Fomos lá, o seu Afonso veio trazendo uma faixa e uma estrelinha também para a folia. Pode deixar. Aí, na terceira vez que ele voltou, eu falei assim, Afonso, nós não podemos agraciar somente a folia do Padre Faria, tem outras. Senão eles vão falar que eu estou puxando o saco da folia do Padre Faria. Aí nós fomos a Santo Antônio do Leite fazer, e ele levou também uma estrelinha para colocar na bandeira da folia de Santo Antônio do Leite, uma estrela para o mestre da folia. E da última vez que ele esteve em Ouro Preto, que foi agora em julho, aí nós fomos para outra zona rural chamada Mata dos Palmitos, que também levou uma estrelinha para agraciar a folia de lá. Isso tudo, eu tenho um agradecimento especial pelo carinho do Afonso com pessoas que ele nem conhecia e que me acabou levando também a conhecer tais pessoas. Tenho um agradecimento a Helenice de Oliveira. Helenice de Oliveira, para quem não sabe, ela coordena o Arquivo Público Municipal. Uma excelente pesquisadora, historiadora, e que eu falei, você quer me ajudar nessa tarefa? Com mais de 1000, vamos embora. E a todos que, direta e indiretamente, vêm propiciando a pesquisa, que a pesquisa está apenas no começo. Você pode passar. Aqui nós temos o mapa de Ouro Preto, com os lugares onde a gente tem as folias. Nós temos na sede, nós temos a Folia de Reis do bairro Padre Faria, fica na sede, com mais 2 grupos de pastorinhas atuantes. E nos arredores nós temos uma folia em Santo Antônio do Leite, que é um distrito próximo à Cachoeira do Campo. Temos uma folia em Mata dos Palmitos, que é um subdistrito de Santa Rita de Ouro Preto. E temos ainda um boi que foi recriado, um boi da manta, que foi recriado no distrito de São Bartolomeu. Recentemente, um grupo de moradores resolveu recriar o boi da manta, que em alguns lugares do Brasil ele faz parte também desses festejos natalinos, desses festejos relacionados aos Santos Reis. Pode passar. Aqui nós temos as representações da nossa cidade de Ouro Preto. Temos a Folia de Reis do bairro Padre Faria, o grupo de pastorinhas também do bairro Padre Faria. A Folia de Reis de Santo Antônio do Leite, que eu acredito seja a Folia de Reis mais antiga do município, não só pelas informações que eu obtive com os representantes da folia, como também pela imagem que eles carregam. Tudo indica ser a folia mais antiga, como já centenária, lá no distrito de Santo Antônio do Leite. E temos a Folia de Reis da Mata dos Palmitos, que as informações que eu colhi até agora me dão uma média de 45 anos de funcionamento. Aqui nós temos
uma outra folia de reis no distrito de Santo Antônio do Salto e uma folia de reis no distrito de Lavras Novas. E então a gente vê que Ouro Preto tem essa devoção, é bem intensa, bem forte lá na região. E esses grupos, aqui nós temos as pastorinhas do bairro Saramenha e o boi do distrito de São Bartolomeu. Nos encontros anualmente, tem a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, juntamente com esses grupos, tem promovido os encontros de folias em Ouro Preto. Geralmente, no final do ano, promove o encontro dessas folias com as pastorinhas, e isso ajuda, inclusive entra no meio aí a folia de São Gonçalo, que é de outro distrito, que é de Amarantina. E eles acabam dando vida para esses grupos, fazendo com que esses grupos continuem vivos e ativos. Aqui nós temos 2 grupos de pastorinhas, que tem o de Saramenha, que é ativo, e do bairro São Cristóvão, cuja coordenadora fui eu por um bom tempo. Depois eu tive que parar por motivos pessoais e não reatei o grupo. Então, está inativo o grupo. Pode passar. Aqui nós temos, na época que foi criado o grupo de pastorinhas do bairro São Cristóvão, foi criado também um grupo de pastorinhas no bairro Pilar, ligado à paróquia. Era uma senhora que morava na Vila São José, que sabia os cantos de pastorinhas da infância, do período de infância dela. Então, ela coordenou, só que essa senhora foi embora também, né? Deus levou, e o grupo não continuou. Aí, esses encontros das folias, geralmente, eles culminam, faz um encontro geral, faz um trajeto pelas ruas ali do centro de Ouro Preto, e tem culminado, cada ano eles promovem um lugar para esse encontro. Nos últimos anos, tem culminado com a montagem de um presépio na igreja de São Francisco de Assis. Por que São Francisco de Assis? Porque foi São Francisco de Assis que, segundo a história, criou o primeiro presépio. Então, nesse encontro, as folias se encontram e fazem a montagem do presépio. Aqui a gente tem uma irmã da Ordem Terceira de São Francisco de Assis recebendo uma peça do presépio da mão de uma pastorinha. E assim, eles fazem, às vezes fazem outra igreja, já teve vez de fazer no distrito também, eu já estive com eles fazendo esse trabalho em Amarantina também. Aqui do lado, volta um pouquinho aí. Do lado de cá, a gente tem a procissão para montagem do presépio com representantes dos vários grupos, tanto de folias quanto de pastorinhas. Pode passar. E como que tudo começou? Aqui a gente tem esse início da pesquisa. Nós temos aqui, desse lado, o Afonso Furtado da Silva, que é da Comissão Fluminense de Folclore, estudioso dos reisados e capelas de Santo Reis, não só no Brasil, mas também na Europa, no exterior. Ele viaja muito à procura de festas e folias e celebrações destinadas a Santo Reis. Então, ele esteve lá, nesse momento aqui, foi a entrega da estrela e de uma faixa ao mestre da folia do Padre Faria. Do outro lado, a gente tem ele com a entrega da estrela, colocar na bandeira da folia de Santo Antônio do Leite. Esse senhor, acho que foi a última coisa que ele fez para esse mestre. Esse mestre teve a felicidade de falecer na noite de Natal passada, com a família toda em casa, toda junta. Depois que tudo acabou, que sossegou, todo mundo foi dormir, ele foi embora. Então, faleceu na noite de Natal esse senhor Ismael Valério.
era um dos mais antigos da folia, lá de Santo Antônio do Leite. Pode passar. Aqui, ó, eu já falei do início, né, que o seu Afonso Furtado chegou lá em Ouro Preto, aí nessa ida nossa para visitar a folia, conhecer a folia de Santo Antônio do Leite, e o coordenador, o mestre da folia, o Afonso, a gente deu uma volta pela rua na hora de ir embora, aí o Afonso falou, tem uma capela de Santo Reis, aquela capela ali é de Santo Reis, é de Santo Reis? E quando nós fomos procurar saber, realmente é uma capela dedicada ao Santo Reis, no distrito de Santo Antônio do Leite. E segundo o seu Ismael Valério, com quem eu conversei, consegui gravar a fala dele antes da partida, alguns meses antes. Eles construíram a Capela de Santo Reis porque teve um período que o celebrante lá, o capelão, o pároco de Cachoeira do Campo, que o distrito não tem uma matriz, então ela é uma capela, a Capela de Santo Antônio do Leite, lá no distrito, ela é filiada à matriz de Cachoeira do Campo. E o pároco, em determinado período, não permitia que a folia entrasse tocando na igreja. No dia de Santo Reis, eles queriam fazer uma celebração, queriam entrar com a folia tocando e o padre não permitiu. Então, eles reuniram e resolveram fazer uma capela onde, que era deles, eles pudessem tocar. Agora não, agora eles entram a celebração de Santo Reis lá em Santo Antônio do Leite. É muito bonita, eles cantam a missa toda, os cantos, eles fazem a letra dos cantos da missa, eles cuidam de toda a celebração, e vem a celebração é na igreja local, uma igreja maior, que com um público muito grande, sabe? A igreja lota no dia do Santo Reis. Mas teve um período que eles não era permitido que eles entrassem com instrumentos na igreja. Essa folia, ela traz vários instrumentos, tem a sanfona, a caixa, o violão, cavaquinho, e eles têm um puxador de cantos, tinham 3 puxadores de canto, um era o seu Ismael, o outro era um sobrinho do seu Ismael, eles estão treinando uma moça para puxar os cantos, eu achei encantadora, uma jovem que deve ter lá seus 20 e poucos anos, e eles estão treinando para ela ajudar na cantoria, tem o puxador e os outros respondem. E tem muita criança, tem criança que faz parte da folia, eles percorrem as casas entre o dia 1º e o dia 6 de janeiro, eles percorrem todas as casas do distrito que são aceitas. Eles dizem que atualmente já tem casas que recusam, que não são, não queremos que entre, mas a maioria ainda aceita que a folia entre, cante, peça a esmola e cante a despedida e vai, e à noite eles vão para a missa. É muito interessante que eles percorrem as casas todas, quando chega na hora da missa, vai todo mundo com uniforme novo, uniforme próprio para a missa. Eles têm uma camisa que eles usam no trajeto, no giro que eles fazem, mas para a missa tem um uniforme próprio, tem uma roupa própria. Pode passar. Aí o seu Afonso começou, não, tem uma capela, nós temos que descobrir essa capela, nós temos que saber quando foi que ela foi feita, e ele, assim, tem um carinho muito especial, e eu acabei aceitando fazer o trabalho conjunto com ele, e estamos aí trabalhando. Pode continuar a passar. Aqui foi lá na Mata dos Palmitos, o seu Afonso entregando ele colocou uma estrela na bandeira, está bem claro ali, e nessa fita que ele está segurando, ele fez uma oração, em seguida ele pôs um valor lá e amarrou dentro da fita. Nós que estávamos lá não sabemos
o valor que ele colocou. Ele foi com a verba na mão fechada, colocou, amarrou e falou, olha, depois vocês tiram, falou com o mestre, esse moço que está segurando a bandeira é o atual mestre da folia de Mata dos Palmitos. Pode passar. Já falei do começo, né, da determinação, mas quando começou essa devoção lá? A gente não tem uma data exata, mas nas minhas pesquisas, eu descobri num livro de tombos da Matriz de Cachoeira do Campo, que em 1853 foi determinada uma série de dias santos. E um dos dias santos era o dia de Reis, era o dia da festa de Reis, que foi determinado como dia santo. Então, era uma determinação do Papa Pio IX e afirmada pelo Dom Viçoso, na época, bispo de Mariana. Acredita-se que essa devoção tenha começado aí, porque, de repente, a gente tem um dia santo. Vamos aproveitar esse dia santo para louvar o Santo Reis, para criar uma folia. Não se tem certeza se foi, mas acredita-se que tenha sido a partir dessa determinação do Santo Padre, o Papa Pio IX. Pode passar. As pesquisas realizadas até o momento nos levam a crer que as primeiras manifestações da devoção em Ouro Preto tenham ocorrido no distrito de Santo Antônio do Leite, porque, nesse mesmo período, a capela do local foi reedificada. Existia uma capelinha pequenininha lá no local, que era uma capela dedicada a São Vital, que havia sido construída pelo padre Vidal José do Vale. E, de repente, chegou um senhor lá de nome Antônio do Sacramento, com uma imagem de Santo Antônio, dizendo que tinha que pagar uma promessa e construir uma capela para Santo Antônio. O padre Vidal já tinha falecido, já não estava mais aí. Aí, com certeza, entraram num acordo e reconstruíram a capela com uma arquitetura diferente, um espaço maior. Então, fizeram uma capela dedicada a Santo Antônio. E, na época, criaram também uma Irmandade de Santo Antônio. E acredita-se que, ao mesmo tempo que criaram a Irmandade de Santo Antônio, com a criação do Dia Santo, o dia de Santo Reis sendo considerado dia santo, dia de ouvir missa. Dia santo é dia de ouvir missa, ninguém vai trabalhar porque é dia de a missa, né? Então, acredita-se que tenha sido criada essa folia também. Não se tem ainda, a pesquisa está em andamento, espero que eu consiga chegar no final feliz e descobrir se realmente foi. Por isso, a gente acredita que ela tenha mais de 100 anos de funcionamento. E, segundo o seu Ismael Valério, ele acompanhou a folia desde menino. Ele faleceu agora com 87 anos. Então, ele disse que começou na folia ainda criança, carregando o menino Jesus, ajudando os familiares dele. Então, que ele ainda... E outros integrantes da folia também começaram ainda criança, tem integrantes da folia que o avô participou. Inicialmente era uma folia só de homens. Eles já tiveram um palhaço, mas eles disseram que acabaram com os palhaços da folia, porque o palhaço sai fazendo palhaçada, às vezes exagera. E uma característica das folias que visitam casas, na maioria das casas oferece-se alguma coisa para os foliões. E junto com esse oferecer vem sempre uma pinguinha, sempre um vinho, e acabam que muitos exageram nessa hora, e também vai de casa em casa, chega no final do dia, já não está dando conta mais.
Aí que eles acabaram com os palhaços, porque os palhaços bebiam muito. Mas, no fundo, a gente sabe que não é só isso. E os palhaços também são vistos como pessoas do mal, né? Eles são associados à figura do mal. Muitas vezes eles são deixados de lado exatamente por ser associado com a tentação. E lá, então, nenhuma das folias que eu pesquisei até agora, no próximo dia 30 eu vou pesquisar mais duas lá, a de Santo Antônio do Salto e a de Lavras Novas, as outras não têm palhaço, não. A Folia de Reis e as Pastorinhas do Padre Faria, elas têm mais ou menos 50 anos de funcionamento e elas foram criadas sob o aval do nosso querido Dom Barroso, que era pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição na época, e ele tem muito afeto por esses grupos populares, pela música de modo geral. Então, tanto a Folia quanto o grupo de pastorinhas lá do Padre Faria foram criados com o aval do Dom Barroso. Depois ele, na época, era pároco. Depois ele foi elevado a bispo, se aposentou, voltou para Ouro Preto, está com 96 anos e celebra a missa. É só chamar que ele está lá celebrando a missa com toda a alegria possível. A Folia da Mata dos Palmitos, segundo informações que eu colhi até agora, tem aproximadamente 45 anos que ela foi criada. E vai passando, também era uma folia só de homens. É interessante que uma informação que eles me deram, que eles, no começo, tinham uma cisma, uma simpatia, uma coisa assim, de que um ditado popular, de que a folia não podia trocar a camisa durante o giro. Então, eles saíam logo após, no dia seguinte ao Natal, e só trocavam a camisa lá no dia 6 de janeiro, é que eles trocavam a camisa. Eu ri muito, que ele falou assim, não, agora a gente não faz mais isso, agora também eles voltam para casa. Antes não tinha muito transporte, estrada de automóvel, eles percorriam e dormiam, pousavam em algumas casas, além do almoço, do lanche, eles pousavam também. Agora, eles fazem o giro, mas acabam voltando, tem transporte, a prefeitura de Ouro Preto tem ajudado bastante essas folias, esses grupos da região. As referências que eu usei, uma das referências principais foram as entrevistas com os representantes, né? Porque, como se eu vou fazer algo com um grupo, eu tenho que ir lá, primeiro pedir licença, depois conversar, a gente tem bastante informações. E também alguns outros autores, entre eles o Riolando Aze, com seu catolicismo popular no Brasil, o Luiz da Câmara Cascudo, com o Dicionário de Folclore Brasileiro, a Ivani Coutinho, que é nossa colega de comissão de folclore, da Comissão Mineira de Folclore, ela tem um poema muito bonito num dos livros dela, que traz informações também sobre folias. A Madeleine Félix e o Jadir Pessoa, a Madeleine Félix é uma francesa que, por acaso, encontrou com o Jadir Pessoa e fazem estudos sobre Folia de Reis. O primeiro momento meu com a Folia de Santo Antônio do Salto foi em companhia deles, que eles queriam conhecer a folia, e fomos até a casa do Sr. Ismael. Eles fizeram um livro muito bonito chamado A Viagem de Santos Reis, baseado em estudos evangélicos, muito rico o trabalho dos dois. Temos a Folia de Reis Fluminense, que é um trabalho elaborado por um grupo da UERJ, e esse livro de tombos lá que me trouxe essa informação da elevação do Dia de Reis como Dia Santo, de guarda lá na região de Cachoeira do Campo. Pode passar. Temos também o nosso querido Frei Chico, né, com o Dicionário de Religiosidade Popular, que traz informações riquíssimas sobre a questão das folias de reis de modo geral.
a última revista da Comissão Mineira de Folclore, o Luiz Antônio, que traz os santos de casa, aqueles santos que a gente traz, porque é uma constante nessas folias. O santo entra, percorre toda a casa, vai nos armários da cozinha para que nunca falte alimento, vai nos quartos, na cama, para que nunca ninguém daquela casa precise ficar sobre a cama. Há uma devoção muito forte, você percebe não só na Folia de Reis, mas também eu acompanhei muito a Folia do Divino. São devoções que as pessoas, que tocam as pessoas a cada vez. Para elas é um prazer receber aquele santo na casa, já reserva alguma coisa para oferecer aos foliões, já reserva uma esmola para oferecer também ao Menino Deus. E ao nosso Afonso Furtado, que escreveu a história da centenária Igreja dos Santos Reis de Alfenas, que também tem me ajudado bastante. A pesquisa ainda está em andamento, eu ainda tenho que entrevistar outros foliões, ainda tenho que conversar com vários, ler outras fontes. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, e agradeço a audição de todos vocês aí.